A Igreja Morta. Por que esse tema? Hoje vamos falar nesse pequeno vídeo sobre oração. Hoje nós sabemos que muitas igrejas hoje deixaram de orar. Hoje muitas igrejas sequer têm um culto de oração. E quando tem culto de oração, é o culto onde dá menos pessoas. Hoje queremos falar sobre esse assunto porque nós devemos voltar à oração. Devemos voltar ao primeiro amor. Hoje muitas igrejas deixaram de orar. Que esse vídeo seja um vídeo que possa edificar a sua vida, edificar a igreja, que nós precisamos a cada dia estar mais próximo de Deus. Quero que você compartilhe esse vídeo com seus irmãos da igreja, coloque esse vídeo para rolar na igreja e assim nós queremos expandir esse vídeo porque nós precisamos voltar à oração. Você sabia que hoje, infelizmente, muitas igrejas pararam de se reunir para orar? Hoje, nós vamos falar sobre a importância de uma igreja que ora. Os primeiros seguidores de Jesus observaram seus hábitos de oração. Eles o viram frequentemente procurando um lugar deserto para falar com seu Pai. Numa ocasião dessas, eles pediram sua ajuda. Também desejamos comunicar-nos com Deus como seu filho estava fazendo. Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Jesus fez como eles pediram. Ele os ensinou como orar, tanto por suas palavras como por seu exemplo. Ele orava frequentemente, fervorosamente e com grande fé naquele que estava ouvindo aquelas orações. Através do exemplo de sua vida, ele está ainda nos ensinando a orar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, diz assim: Aconteceu que estava Jesus orando num lugar, e quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Eu fico imaginando, é o que você faz de melhor, é o que você faz que as pessoas observam e dizem: me ensina a fazer, eu quero aprender com você. E que os discípulos olharam em Jesus era a forma como ele falava com Deus, a oração. E pediram para Jesus: ensina-nos a falar com Deus. Jesus era um homem de oração. Segundas Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É interessante que a oração é o oxigênio da igreja. As igrejas que não possuem reuniões de oração, elas estão fadadas ao fracasso, estão fadadas à morte. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todos nós que fomos alcançados pela graça, pelo poder do Evangelho, nós somos frutos de oração. O próprio Senhor Jesus, conforme João registra no seu Evangelho, capítulo 17, vai dizer o Senhor Jesus fazendo aquilo que seria chamado como a oração sacerdotal. Em determinado momento, o Senhor Jesus, na sua oração, ele diz: eu oro não apenas por estes, mas também por aqueles que hão de crer em mim por meio da palavra. Então todos nós fomos gerados a partir da oração. A oração, ela não é só essencial, ela é o motivo pelo qual e para qual todos nós vivemos, surgimos e para aquilo que a gente vai desenvolver como igreja. Jesus orava no deserto, Jesus orava no jardim, nos montes,
Jesus orava quando multiplicou pães e peixes. Jesus orou quando ressuscitou a Lázaro. E nós também devemos nos comprometer com a oração, em particular, em secreto, também em comunidade, com a nossa igreja. Nós devemos valorizar esses momentos de oração na casa de Deus. Não há conversões de forma regular nas igrejas que não oram. Não há uma frequência de pessoas que serão batizadas das igrejas que não oram. Os cultos, não há alegria nas igrejas que não oram. Conforme Lucas relata em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 42 em diante, vai dizer que a igreja que tinha esse hábito, o hábito da oração, claro que acompanhado da relação em comunhão, fazia com que a igreja viesse a crescer, desenvolver. Então, a igreja que não ora, naturalmente, ela não cresce. Ela não cresce. E como o próprio tema dessa série que sugere isso, a igreja morta, é exatamente aquela igreja que não ora na perspectiva do reino, conforme Jesus orienta, e seguido dos seus discípulos, todos eles. E o apóstolo Paulo, mais enfaticamente nas suas cartas, vai insistir de uma forma muito concludente acerca da oração, como ele escreve na carta aos nossos irmãos lá em Tessalônica, dizendo que nós devemos orar sem cessar, devemos orar incessantemente, e nos outros escritos ele continua fazendo esse convite, estimulando a igreja a orar em todo tempo, a não esmorecer nessa prática que é vital para a sobrevivência da igreja. Nosso desejo é que os líderes mobilizem as suas igrejas para orarem, para buscar a face do Senhor, para investir tempo em oração, para que homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que toda a igreja possa orar. E quando a igreja não ora como deveria orar, ela se encaixa exatamente na descrição lá em Apocalipse, no livro do Apocalipse, quando João recebe a revelação e fala da igreja que tinha a aparência de igreja, no entanto não era, porque ele vai dizer: tens a aparência de que estás viva, mas está morta. Então a igreja que não ora, ela só tem uma aparência de que está viva, quando na verdade ela está completamente morta, porque não tem cultivado o hábito da oração como deveria. Então desafio você a você participar dos cultos de oração e entregar sua vida, sua família nas mãos do Senhor. Nós, da Igreja Batista Boas Novas, acreditamos que uma igreja que ora tem uma profunda intimidade e comunhão com Deus. É um tempo de unidade com o próximo na presença do Senhor. É um tempo para cuidar daqueles que nos rodeiam enquanto compartilham seus fardos. É um momento em que Deus manifesta o seu amor eterno e deseja se comunicar com aqueles que o amam.